Então, vamos lá. Primeira pergunta, tá aqui, ó. Quando o paciente te procura, porque você é amigo de muitos anos, como posso cobrar? Me sinto constrangida em dar o seu preço de tratamento. Gente, alguém já passou por isso aí? Vai atender o amigo, o compadre, alguém de alta ou de grande intimidade. E como é que eu cobro? Olha só, deixa eu voltar aqui, que eu consigo ver os comentários de vocês nessa tela aqui. Legal. Então, o que eu tenho para te falar? Eu gosto muito dos fundamentos, dos princípios. E tem uma palavra que muito provavelmente você já me escutou falar diversas vezes, chamada protocolo. Protocolo. O que vem a ideia de protocolo? É fazer a mesma coisa sempre. Se você um dia escolher fazer uma restauração em um dente vivo, sem irrigação, você tende a ter uma chance de problema alto. Se você for fazer um implante sem irrigação, você tem uma chance de ter um problema alto. O que eu estou querendo dizer? Se você pula etapas, você compromete o seu processo. André, o que tem a ver com o meu amigo? Tem tudo a ver. Porque quando o seu amigo for no seu consultório, você está vestido honestamente de doutor, de doutora. E você precisa, desde o primeiro contato com ele até o último, ser profissional. Não quer dizer que não pode ter a informalidade do amigo, mas quer dizer que você precisa ser profissional. A melhor forma que existe de você cobrar um preço justo do seu amigo, eu estou colocando aqui em consideração o amigo que você vai cobrar. Porque pode ser que seja um amigo tão assim que você não vai cobrar. Então, estou levando em consideração um modelo de amizade onde você vai cobrar normal. Então, quando você faz todos os protocolos, o seu amigo percebe que você é diferente. Às vezes, ele não conhecia o seu profissionalismo. Agora, ele percebe que escolher uma outra pessoa é um risco para a saúde dele. E ele vai perceber isso se você, de fato, impactá-lo com um protocolo que é garantia de fazer isso. E aí tem um outro ponto, né? Dentro desse histórico, dentro desse contexto, tem a parte do pedido de desconto. E aí a gente tem duas possibilidades diante de amigos. Via de regra, eu sou contra dar desconto, eu acho que é desnecessário para fechar um plano de tratamento. Se você está fechando pelo preço, você pecou no valor, e aí se você der desconto, você vai perder a oportunidade de identificar a real objeção, construir ou reconstruir a jornada mais assertiva possível e vai entrar num ciclo de ter que dar desconto, porque você está errando a mesma coisa sempre. Por que a maioria das pessoas dão desconto com frequência? Porque elas erram nas mesmas coisas. Então, elas não geram o valor suficiente para colocar o preço e vender sem dar desconto. Agora, se é o seu amigo, uma das coisas que você pode fazer, se sentir confortável, se achar que faz sentido, é colocar um preço, dar um desconto desse preço para chegar no seu preço. O desconto, a ideia do desconto vai acontecer. Mas eu te recomendo, se é um amigo que é justo você cobrar o preço justo, não tira esse preço do seu negócio. Desconto é um imposto caríssimo, que muitas pessoas não percebem o quão impactante ele é. Então, vai atender o amigo, vai atender a sogra, vai atender a mãe. Protocolo, impacta a sua mãe com o seu profissionalismo, impacta o seu pai, o seu filho com o seu profissionalismo. Ele vai perceber que é diferente. Esse é o caminho que eu faço, é o caminho mais seguro que para mim existe para eu poder cobrar o preço justo do amigo que eventualmente vem no consultório, tá bom? E por que eu estou falando isso? Isso é tão importante. Porque para qualquer pessoa que vier, você vai ter a mesma abordagem. A sua secretária vai ter a mesma abordagem. É isso que vai te fazer você crescer. Tem uma frase muito interessante que fala o seguinte, se a gente for pegar essa frase no contexto de dinheiro, o que enriquece é a regra, não é a exceção. O que vai te trazer, o que vai te tornar um dos melhores dentistas da sua região em faturamento e qualidade de vida é a regra, não é a exceção. Não é uma reabilitação que você vai vender eventualmente. É uma regra de condutas, de protocolos, de ações com disciplina que vai fazer você vender recorrentemente e multiplicar o seu faturamento. Tá bom? Então, profissionalismo, protocolo, disciplina é o que vai fazer você crescer e poder vender para quem quer que seja e vai olhar para o seu preço e achar ele justo. Legal? Vamos aqui para a segunda pergunta. A galera está aquecendo aqui. Boa noite, coraçãozinho. Oi, Clécia. Tudo bem com todo mundo aí? Segunda pergunta.
Como abordar o paciente na primeira consulta? E aí ela acrescentou assim, ó, e sobre o protocolo de desinfecção. Então, são basicamente duas em uma aqui. Como abordar o paciente na primeira consulta? Primeira coisa, entender que a primeira consulta, o primeiro atendimento, ele acontece no primeiro contato. Se você está querendo saber exatamente o que fazer só com o paciente e não tem clareza da importância de todos os passos que antecedem o comparecimento, o primeiro contato, você está escolhendo começar a cirurgia pela extração sem anestesiar. Imagina você começar uma extração em você, não você em alguém começar em você sem anestesiar. Olha a dor que é. Dá para tirar o dente? Dá. Mas imagina como é esse cenário. Eu estou querendo trazer para você um caminho, uma luz, uma clareza da importância de seguir o passo a passo. Então, a primeira consulta, o primeiro contato, na verdade, ele começa com atendimento telefônico ou mensagem no WhatsApp. O primeiro contato, que seja no balcão. E na quarta-feira a gente falou sobre isso. Cada contato com o nosso paciente tem 3 objetivos claros. Olha só que interessante, eu vou trazer de uma forma diferente aqui hoje para você. Gerar autoridade, construir autoridade, gerar conexão, quebrar objeções. O que significa isso em uma linguagem mais clara para a gente? Construir sinais de amizade com pessoa que vai te admirar. Imagina o seguinte, o seu melhor amigo, aquele amigão mesmo, se ele te ligar agora e fazer alguma recomendação, se é um amigo que você respeita, se é um amigo que você acredita, se é um amigo que você sabe que não vai te colocar na fria, talvez de olhos fechados você atende a solicitação dele. E o que eu estou falando no mundo científico? Quebrar objeções, gerar conexão, construir sinais, construir autoridade, é criar laços. Cientificamente, não é tornar o melhor amigo, mas é como se fosse fisiologicamente ter um nível de relevância para essa pessoa tal que baste uma recomendação. Baste uma recomendação. Então, o que eu quero dizer aqui, ó, na primeira consulta, desde o primeiro contato, eu tenho que ter clareza desses 3 elementos. Volta no protocolo diagnóstico, olha para as suas notas nas 3 primeiras linhas. Aquelas 3 primeiras linhas, elas definem boa parte do seu faturamento. Porque é ali que se começa a construir a primeira impressão. E a primeira impressão é o que vai fazer o seu paciente não te confundir com a concorrência. São esses relacionamentos que tornam a concorrência completamente incomparável. Torna você incomparável, torna a concorrência irrelevante. Entende? Então, o protocolo te dá isso. Então, primeira consulta, a primeira coisa é primeiro contato. Precisa entender isso assim. Queria muito que vocês entendessem isso. A vida muda e muda rápido mesmo. E sobre o protocolo de desinfecção, hoje mais tarde, hoje ainda quando a gente começar oficialmente, né, agora é só um esquenta, um bate-papo aqui, eu vou passar algumas informações muito relevantes para você entender como aplicar em todos os contextos, todas as áreas. Vou trazer um caso de dentística, né, que a gente combinou, de uma cárie oclusal, mas o conceito antes da cárie vai servir para você aplicar em todas as áreas. Sobre o protocolo de desinfecção, existe todo um passo a passo, desde o momento que o paciente está diante de você na porta do seu consultório. Como você cumprimenta vai impactar a venda lá no final. Quais gestos você faz? Quais palavras você usa? Quais perguntas você faz antes do paciente sentar na cadeira odontológica? Quando está na cadeira odontológica, quais observações, quais palavras, expressões você vai usar? Tudo isso preparando para apresentar a proposta do protocolo de desinfecção. Depois que o paciente saiu da cadeira, se você tiver um escritório, se você não tiver, vai na cadeira mesmo. Se tiver um lugarzinho, uma cadeira e mesa para você conversar, quais são as analogias que você vai literalmente aprender, praticamente decorar. E aí, no final, você vai apresentar o protocolo de desinfecção, você vai dar o seu preço. O que você vai fazer depois? Silêncio. Silêncio. Deixa o paciente manifestar. E a gente vai te passar tudo isso faz parte do protocolo de desinfecção. Então, é um passo a passo para mudar completamente o seu conceito de preço em tratamento periodontal. Tá bom? Vamos para a terceira
pergunta aqui? Nada. Terceira pergunta. Vamos lá. Eu tenho muitos pacientes que já chegam falando, sou pobre, não enfia a faca. Será que é caro? Não posso. Me desanimo. Dá vontade de mandar o cara embora. Já chegam falando isso na primeira consulta, sem nem ter recebido o orçamento. Como responder? Olha só que interessante. Sabe o que é o mais legal de tudo? É que cada vez mais a gente vai percebendo que a maioria das perguntas está em uma resposta: protocolo. Não importa como ele está falando isso, o que importa é como você se preparou para atender o seu paciente. Deixa ele falar isso. Eu lembro de um caso de uma paciente que chegou aqui para uma avaliação falando, tenho um salário mínimo, ganho um salário mínimo, metade do meu salário está comprometida com o financiamento do carro, não tenho condição de fazer tratamento e eu sei que eu estou com um problema no dente. Ela já falou, tipo, não tem condição. Tudo bem, beleza. O que a gente faz? Protocolo. Final da história. Ela comprou, né, pagou um implante dentário sem coroa ainda, a gente negociou só a parte cirúrgica, um pino, extração mais implante por R$3.100, se eu não me engano. Pouco mais de R$3.000. Eu não estou dizendo que R$3.000 é caro, que R$3.000 é barato, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que na minha realidade, R$3.000 um implante me representa. Eu fico feliz. Eu não falo preços para falar que é bom ou para falar que é ruim. Cada um tem a sua realidade. O que eu quero é que cada dentista que de verdade foca sim na saúde e bem-estar do paciente tenha um faturamento justo, que representa a sua competência técnica, que representa milhares de horas estudando. É isso mesmo, se você está aqui, passou pela graduação, foi pelo menos 4.000 horas. Então, existem caminhos que permitem você construir isso. E esses caminhos, pelo menos o caminho mais seguro que eu conheço, é através de protocolos. Então, como eu faço com um paciente que fala que tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, com todos os pacientes? Protocolo. O protocolo ele não é rígido, ele tem o dinamismo da particularidade do seu público, que você descobre aplicando o protocolo e desenvolvendo essas particularidades que tornam a sua receptividade, o seu relacionamento ainda mais surpreendente, ainda mais impactante. Então, protocolo vai te permitir gerar resultados realmente sensacionais. Legal? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Faltam 12 minutos, vou ver. Eu quero responder as 6 perguntas aqui. Minha dúvida é, como passar o valor da primeira consulta por telefone? Muitos desistem, mesmo quando expõem que será um exame especial, para nos conhecermos melhor, inclusive. Uma informação importante nisso. A maior parte da solução do seu problema específico está alguns pontos atrás. Olha só, vou te perguntar, quais eram as perguntas de primeiro contato? Como que o paciente está tendo acesso ao seu telefone, ao seu contato para te ligar? Como é que é essa comunicação? Qual é a mensagem estratégica que você, depois de testar, ajustar, validar, tem como principal para a pessoa ligar para você? Não é só sobre ter um script de telefone capaz de vencer essa objeção. É sobre atrair pessoas por valor que vai valorizar o seu trabalho. Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Existem histórias que a gente pode implementar aqui? Sim. Por exemplo, imagine o seguinte. Se você quebra o seu carro quebrou, você liga para o mecânico e fala assim, mecânico, eu estou aqui com um carro quebrado na avenida. Quanto que você custa para arrumar? Quanto que você cobra para arrumar? O que o mecânico vai falar? Eu tenho que olhar. Não sei o que está acontecendo. Da mesma forma, você tem que olhar, você não sabe o que está acontecendo. Tem argumentos que a gente pode usar, mas nada é mais impactante do que construir, através de um planejamento, a causa da ligação, que é atrair pessoas que vai reconhecer o seu valor. Lembra que 6% das pessoas sabem que precisam do dentista e vai procurar. 70% nem sabem. Essas pessoas, quando são impactadas por uma história que conscientiza a importância da saúde bucal, que saúde bucal é essencial à vida, elas olham mais para a sobrevivência do que por preço. Agora, quando você continua comunicando, atraindo pessoas que estão atrás de preço, você vai ter que competir no seu mercado com preço. Legal? Vamos lá. E mudar a forma de pagamento do tratamento ortodôntico, a famosa manutenção mensal, vindas dos tempos de inflação diária. Não entendi exatamente a pergunta, mas assim, o que eu posso falar sobre isso?
Eu defendo a ideia do pacote fechado. No Legatum tem uma aula exclusiva para ortodontia, como vender pacote fechado. E ainda que, eu estou levando agora em consideração sobre a inflação, uma coisa muito importante, a inflação não compromete o seu resultado. Os custos de material estão longe de ser um obstáculo para o seu faturamento, para o seu lucro. Os impostos, ainda no Brasil, estão longe de ser o que verdadeiramente compromete a sua qualidade de vida. São coisas que a gente tem na nossa mente, que nosso material está caro, nossa, esse imposto é alto, nossa, essas coisas, quando você entende de gestão, elas são humildemente e verdadeiramente irrelevantes. A capacidade que você tem de gerar valor e vender o seu tratamento por um preço justo torna o material, o EPI, completamente irrelevante. É muito mais interessante você investir tempo em como agregar valor do que ficar fazendo um leilão com dental para pagar mais barato. Eu não estou querendo dizer para você comprar de qualquer preço. Eu estou querendo dizer que se você foca em estratégias que fazem o seu negócio crescer, todos os outros pontos que de fato são irrelevantes, realmente se tornam irrelevantes. Agora, quando você não tem esses protocolos, o material começa a fazer diferença. O imposto começa a fazer diferença. Com recibo ou sem recibo. De verdade, quando você está organizado, esse percentual não impacta a sua lucratividade quando você tem todos os protocolos para ser implementados, tá bom? Então, é só uma coisa da sua cabeça, voltando aqui para a manutenção ortodôntica, da sua cabeça, você vai vender um pacote completo, você vai vender um tratamento. Como se você fosse vender uma reabilitação sobre implantes. Você não vende as sessões de cirurgia moldagem, você vende uma reabilitação. Agora, precisa aprender a embalar essa comunicação para o paciente ter consciência que é assim que funciona. E aí é uma questão de entender sobre o processo de tomada de decisão, aplicar o protocolo e ter resultado. Última, tá dando certo. Tenho tido muitos casos do paciente vir fazer um procedimento específico, sem fazer o tratamento todo, por conta do paciente estar desempregado ou com medo de gastar, mesmo deixando claro a real necessidade do paciente. Só faz o que está causando dor. Olha só que interessante. Quando a pessoa fala assim, mesmo deixando claro, não é tão possível metrificar isso, mas eu perguntaria assim, qual o nível de clareza? Se você vai ao médico e você está com uma cólica de rins, e você vai lá para resolver a cólica de rins, mas ele fala, seu coração está com problema, você está com a veia parcialmente entupida, você vai falar assim, não, mas agora eu estou desempregado, eu quero cuidar só do rim. Esse deixar claro é despertar de forma estratégica o nível de prioridade. Quando a gente consegue, e isso basta ter disciplina, quando a gente consegue implementar passo a passo os protocolos, o seu paciente constrói senso de prioridade. Porque é o seguinte, o paciente às vezes chega e fala assim para você, doutor, eu só quero fazer esse dente. O que ele está querendo dizer para você que você talvez não tenha percebido? Doutor, eu de verdade, assim, de coração, acredito que o melhor para mim é só resolver o problema desse dente. É isso que ele está querendo dizer. Então, cabe a você, depois de uma jornada onde você construiu autoridade, quebrou objeções, criou conexão, onde você fez tudo isso, mostrar para o paciente, chamar o paciente e falar, deixa eu te contar uma coisa aqui. E você vai conversar com ele. Você vai construir histórias, analogias, ou simplesmente repetir as que a gente já criou, mostrar para ele o que é causa, o que é consequência. A importância do alicerce. Qual é o custo do não tratamento. Isso é valor. A gente vai falar disso hoje, na hora que a gente abordar a restauração classe 1. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Deixar claro é entender que negociação é uma estratégia planejada para obter as informações certas para influenciar comportamentos. E eu só faço isso quando eu tenho um protocolo que, desde o primeiro contato até o momento antes do paciente entrar no consultório, já te dá informações valiosíssimas para você construir uma oferta sob medida. André, o que é uma oferta sob medida? É a apresentação do plano de tratamento que aproxima os pacientes dos sonhos e dos desejos dele, ao mesmo tempo que afasta o paciente dos medos e dos receios dele.
Isso é uma oferta sob medida. Isso é odontologia de alto nível. Isso é relacionamento que faz o paciente falar assim, uau, caramba, eu nunca vi algo parecido assim. É isso que eu quero para a minha vida. E aí o seu jogo muda. Por relacionamento. Implementando protocolos estratégicos. Legal? Bom, consegui, ainda tenho 4 minutos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, consegui responder as 6 que mandaram para mim. Outras eu respondi no privado mesmo. Deixa eu ver lá. Paulo mandou aqui. Boa noite. Tem uma clínica com 27 dentistas e atendendo hoje 80% de convênio. Gostaria de mudar isso, mas não consigo enxergar esse caminho. Uma consultoria seria interessante? Paulo, vou te responder com muita sinceridade. Muita mesmo. 100% nos últimos 2 anos. 100% das pessoas que me procuraram para contratar a minha empresa, a minha pessoa, para fazer uma consultoria e experimentaram um legato, dispensaram a consultoria. Então, o que eu estou dizendo para você? Por eu ter feito mais de centenas, mais de 100 consultorias presenciais, e eu no consultório, em um outro momento, e a Jaque, que é uma pessoa da nossa equipe que está comigo desde que nem pódio existia lá na clínica, ela trabalhava comigo, ela vendia os nossos planos de tratamento. E uma terceira pessoa, e a gente tinha um objetivo claro de identificar pontos cegos, identificar pontos de produtividade, conversando com o dono, conversando com a equipe, conversando com pacientes. Centenas de consultoria, milhares de entrevistas. Nós somos hoje a empresa de maior entrevista, de maior quantidade de informações, de perguntas qualitativas, não é só pergunta de marca X, não, de entrevista com o paciente. Então, a gente sabe qual é o mapa que faz qualquer clínica odontológica hoje sair do convênio. Qualquer realidade pode sair do convênio. Então, a minha recomendação é fiquem ainda mais presentes para tudo que eu estou te falando. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o legato. E eu te falo, você não precisa de uma consultoria. Você precisa de um método, de um protocolo, de disciplina, de comprometimento, de entender que 80% do seu faturamento não depende do negócio e literalmente zerar os convênios aí na sua realidade. Tá bom? Independente do tamanho da sua clínica, o processo de saída é o mesmo, porque é sobre pessoas. Não tem a ver com a quantidade de pessoas, tem a ver de ser com pessoas. Não sei se a Paty está aqui, a Paty está aqui, ó. Protocolos é tudo de bom, o caminho certo. Em 30 dias, depois de 19 anos, ela saiu do convênio. 19 anos atendendo convênio. Em 30 dias que ela começou, ela saiu do convênio. E olha que interessante, ela já saiu do convênio batendo recorde de faturamento da vida dela. E em 9 dias, no segundo mês, ela dobrou esse recorde. É uma história de 19 anos. O que separa uma história dessa? Mudança de paradigmas. Percepção que 80% do faturamento dela não depende de o quão boa ela era no bucho, dos cursos que ela fez. É importante entregar uma boa odontologia? É essencial. Só não é fundamental para você ter sucesso financeiro. Olha só que interessante. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Se você entrar no site do CFO, vai ter lá centenas de milhares de dentistas são especialistas no Brasil. E eu te pergunto, qualquer que seja o critério, estou colocando especialização, você pode escolher qualquer um. Se você fizer uma pesquisa hoje, eu vou acertar muito próximo. 90% dos dentistas não tem condições de ficar 90, 180 dias, 3 meses, 6 meses sem entrada de novos tratamentos. 90%. Quer seja especialista, quer seja cobra consulta, quer seja atende público AA, 90% não tem condições, pela odontologia, de manter o seu padrão de vida, mantendo proteção e conforto para a sua família, sem novos recebimentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é a especialização, que não é a localização, que não é o tipo de público, é o modelo de negócios. Quando você tem um modelo de negócios inteligente, entendendo que 80% do dinheiro não depende das coisas que você mais gera foco, você começa a mudar a sua estratégia, você mudar a sua realidade. Aconteceu isso com a Patrícia e se eu olhar um pouco mais aqui para outros alunos, é isso. Clécia também, resultados sensacionais em 30 dias. Né, Clécia? Parabéns aí de novo. Clécia tem 38 anos de formado, dificuldade com tecnologia, toda meiguinha no pedido de ajuda, a gente está lá ajudando. Em 30 dias mudou a realidade, mudou completamente.
Então, de verdade, Paulo, eu te respondo, não, você não precisa de uma consultoria, ainda que fosse a minha. Se você me ligar, se você mandar uma mensagem para a minha equipe, eu vou agendar um horário e eu vou falar isso. Paulo, de verdade, você não precisa de uma consultoria. Você precisa implementar esses protocolos. Para resolver esse problema de sair do convênio, você não precisa de uma consultoria. Você precisa de disciplina, acompanhamento e orientação, mas não é uma consultoria individual. Consultoria individual tende a ser caro, porque a gente vende o nosso tempo. Então, você não precisa de verdade. Essa é a minha resposta para você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Patrícia, Paulo, eu também vivi assim, graças aos protocolos do método, eu me libertei. Olha aí, tá aí. Gostaria de sair da clínica em que trabalho para servir sozinho. Como faço para captar pacientes? Não, tem uma infinidade de possibilidades de captação de pacientes. Tem captação externa, tem captação interna, seus amigos, parceria empresarial, vários protocolos de captação. Não tem como eu te falar como eu faço, tem vários. Você vai descobrir, sob medida para você, qual é o melhor. Hoje eu vou falar da Sara. A Sara saiu de uma clínica popular de 7 anos. André, como é que eu vou fazer a captação? É a mesma pergunta. Estuda os protocolos, entende aquele que é mais sob medida. Se tiver dúvida, fala com a gente. Olha, a Sara ganhava R$ 11,25 por tratamento periodotal, onde ela trabalhava. Ela pediu demissão, alugou um consultório. No primeiro dia de atendimento, ela tinha 3 pacientes. Nesses 3 pacientes, ela vendeu 3 tratamentos periodontais por R$ 400, 500 e 600 reais. Resumo em números, ela conseguiu em 3 pacientes o que antes ela precisaria de 100 pacientes. Então, o que a gente precisa entender é como funciona o processo de tomada de decisão, construir mensagens ou reproduzir mensagens que mostram para as pessoas que saúde bucal é essencial à vida. 6% das pessoas sabem que precisam de tratamento odontológico e buscam o dentista. 6%. 24% também sabem, mas não procuram. Por medo, procrastinação, crença limitante ou vergonha. Agora, 70% nem sabem que precisam de tratamento odontológico. Olha o oceano azul que a gente tem. Você vai no mercado, cada 10 pessoas que estão ali, 7 não sabem que precisam de tratamento odontológico. Como que elas descobrem? Você conta uma história. Você faz uma abordagem, uma história de 2 minutos já desperta ela. E a gente aprende a contar essas histórias e construir uma fonte inesgotável de pacientes. Histórias baseadas em ciência, ciência construída às vezes por Aristóteles, lá antes de Cristo, capaz de, ainda hoje, produzir bilhões de dólares na indústria de Hollywood. Histórias que conectam, histórias que conscientizam as pessoas e fazem elas agir. Tá bom? Então, tem N possibilidades de captação. A maioria das pessoas acham que o problema é captação, não é. O problema é relacionamento, porque já passou pessoas e não reteram essas pessoas. Aí que começa a ter problema. Legal?